até que a empresa que ele trabalha encontrou um médico, custeou a cirurgia e a internação. E daí nós fomos fazer a internação, ia fazer o procedimento, ia fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia laser, sem corte externo, e preservaria a voz dele o máximo que pudesse. Então, chegando lá, depois de um tempo que ele estava no centro cirúrgico, eu fui chamada e o médico chegou conversando manso, não sei o quê, e daí aquilo já foi me desesperando, que eu pensei, pronto, mataram meu marido na cirurgia. E não foi isso, mas é que a cirurgia não pôde ser feita, porque já havia evoluído, eles tinham um prazo, tinha um período para realizar esse tipo de cirurgia. E o nódulo dele tinha aumentado. Enquanto esperava procurar médico que fizesse essa cirurgia de uma forma também que não onerasse tanto a empresa, esse tumor cresceu e já não era possível fazer a cirurgia a laser. Então, nessa mesma equipe, tinha um médico que estava acompanhando a cirurgia, que conhecia um outro médico de um hospital famoso aqui de São Paulo, do SUS, e ligou para ele no meio da cirurgia e apresentou o caso, falou das condições, que era um paciente relativamente saudável, que não tinha histórico de bebida nem de cigarro, e se podia fazer alguma coisa. E assim, ele pediu para que no dia seguinte, isso era numa quinta-feira, e ele pediu para que no dia seguinte nós fôssemos até lá no consultório, que ele veria os exames, que ele já tinha visto a filmagem aberta, como eles chamam, porque foi filmado com a cânula, e que era possível ainda fazer alguma coisa assim. E aí nós fomos na sexta-feira lá, e ele viu e falou assim, que bom que eu tô te conhecendo, porque eu queria ver sua estrutura, eu vi seus exames, eu vi a filmagem, e é possível sim preservar a sua voz. Agora a cirurgia vai ser aquela mesmo que o senhor não queria, que é para abrir, vai ficar assim um tempo de sonda, vai ficar um tempo com tráqueo, mas vamos confiar que vai tudo evoluir bem. E assim nós fomos, ele aceitou, e quando foi na segunda-feira ele já internou para fazer a cirurgia na terça-feira, e foi tudo muito rápido. Ele fez essa cirurgia, foi uma cirurgia curativa, como é chamada, mas mesmo teve umas complicações após, né, mas Deus é bom o tempo todo, e foi bem sucedida a cirurgia. Mesmo após um tempo de cirurgia, o médico solicitou que ele fizesse radioterapia. Não foi necessário quimioterapia, porque a cirurgia dele foi curativa, porém o médico queria uma garantia a mais de que ele estaria totalmente curado e pediu a rádio. E a gente, né, o médico manda, a gente faz. Mas como a gente estava no processo, né, já na realidade ele fez a cirurgia dia 12 de dezembro de 2017, nosso prazo para tentar aumentar a família, como ele fala, já estava se esgotando, mas o mais importante naquele momento, naquele ano para nós foi a saúde dele. E aí quando a gente rezava, a gente falava para Deus, eu falava, Senhor, cura meu marido, e eu nunca mais te peço nada. Se não foi a sua vontade até hoje, me ajuda a conviver com ela. Tira esse sentimento de mim, mas cura meu marido. E aí quando foi
Em março do ano seguinte, teve Em março do ano seguinte, 2018, ele começou a fazer o tratamento de radioterapia, mas antes de iniciar o tratamento, ele dizia para o médico, na primeira consulta, ele falou assim: doutor, eu e minha esposa queremos ter um filho, e eu sei que a radioterapia impede. E se ela impedir, eu não quero fazer. Eu falei para ele: não, você vai fazer. Porque se Deus quiser dar o filho pra gente, Ele vai dar. E não importa qual a circunstância, Ele vai dar. E o médico falou para ele: não, fica tranquilo. A radioterapia é localizada. Não vai afetar nada você. Se você não tem problema, você não vai ter outro. Fica tranquilo. E aí ele aceitou fazer as sessões. E ele fez 33 sessões. E após a rádio, a primeira semana de rádio, debilitou muito ele, muito, muito, muito. E com 15 dias ele queria desistir, porque ele ficou muito fraco. Ele não conseguia mais andar só. Ele sentia muita dor. Eu estava terminando a faculdade, eu ia abandonar a faculdade porque nada é mais importante que ele. Mas a gente sempre confiou em Deus. E Deus é grande. Deus é bom e Ele sabe tudo o que é melhor para nós. Eu não precisei abandonar a faculdade. Ele não abandonou o tratamento, mesmo com todas as coisas que aconteceram, com todas as dores que ele sentiu. Ele não abandonou. E a gente venceu mais esse obstáculo na nossa vida. Aos poucos ele foi se recuperando. E hoje ele está recuperado, graças a Deus. Já tem um tempo que isso aconteceu. O tratamento todo ele foi até 2018. E após isso nunca mais parou, com fisioterapias, fono. Ele não ficou com traqueostomia permanente, ele fala. Não é igual antigamente, mas ele fala. Ele se alimenta bem, ele não usa sonda. Ele recuperou peso. Massa magra, não. Musculatura, não. Ainda tem os efeitos, faz tratamento permanente. Faz infiltrações, porque da doença do câncer ele não tem nada, graças a Deus. Já fez os exames de PET scan, não acusa nada. Mas ficaram as sequelas do tratamento da rádio. E aí, depois disso, nossa vida ela ficou menos ansiosa, a gente tem menos ansiedade, menos questionamentos. Claro que nós ainda temos nossos desejos, anseios, claro que a gente tem muita vontade de...
Nós temos um ao outro. Isso é importante. E o mais importante para mim é que ele está bem, que ele está vivo, que ele está aqui, que Deus ouviu nossas orações. E Deus sabe tudo que é melhor para cada um dos seus filhos. E é nisso que nós confiamos. A gente é um casal tentante. Resumidamente, essa que é a verdade. Há 20 anos. Né? E quando você pensa nesse tempo, nesse número, você pensa assim, meu Deus, é muito tempo. Não é possível alguém esperar tanto tempo. Não é possível que ainda vá acontecer. E aí você vê que tem pessoas, que tem 1 ano, que tem 2, aí você fala, meu Deus, conseguiu tão rápido, e ela achou que era tanto tempo. Mas cada um tem um tempo, né? Cada pessoa tem eu não sei qual a palavra, mas cada pessoa tem um tempo para cumprir as suas promessas aqui nessa terra, né? O seu propósito. E aí, antes, quando eu via esses vídeos, eu falava assim, nossa, mas não tem ninguém que tenha mais de 5 anos, de 10 anos? E eu não achava essas pessoas. E aí, de uns tempos pra cá, eu lendo alguns comentários, e eu vi que muitas pessoas sofrem com a mesma coisa, porque você acha que só você sofre, e não é verdade. Você pensa que só o problema é só seu, e por isso você não vai contar pra ninguém. É exatamente o que nós fizemos. Eu acho que algumas pessoas assim deduziam, mas eu nunca falei abertamente sobre isso com ninguém, porque era uma coisa muito íntima, era nosso, era um problema nosso que não cabia a ninguém. Para ouvir, olha, você tem que aceitar a vontade de Deus. Ninguém sabe qual é a vontade de Deus. Então Deus precisa trabalhar alguma coisa em mim, em você, e é só Ele que sabe, nem a gente sabe. Então a gente nunca dividiu isso com ninguém. E eu comecei a ver pessoas comentando em outros vídeos, olha, eu espero 10 anos, 9 anos, 8 anos. Eu falei, nossa, tem mais gente sofrendo. Até que eu vi uma outra que estava há 17 anos, acho que ela é professora, e Deus ouviu as orações dela. Eu falei, bom, ainda é possível. Ainda é possível. E nós vamos continuar esperando em Deus. Assim como Ele já realizou grandes milagres nas nossas vidas, nós temos a convicção de que Ele ainda tem muito mais para nós. E não interessa a palavra do homem, não interessa a vontade dos outros. O que interessa é a vontade de Deus. E é nela que a gente espera, é nele que a gente descansa. E nós nunca vamos desistir enquanto Ele não colocar no nosso coração de que eu não quero isso para você. Porque nas minhas orações eu digo a Ele, Senhor, me ajuda a aceitar o teu querer. Se não for da sua vontade, tira isso de mim. E até hoje não saiu. E quando meu marido estava doente, eu disse a ele que eu abriria mão desse sonho, dessa vontade, assim que o meu marido ficasse curado. Não foi uma troca, mas eu disse a ele, e que se ele tivesse me ouvindo, e essa fosse a vontade dele, que eu cumpriria, mas que ele me ajudasse a tirar isso de mim. E ele não tirou. Eu sei que a promessa já foi feita. Eu já recebi muitas, muitas e muitas vezes
palavras de pessoas que não sabem do nosso problema, de pessoas que não nos conhecem, dizendo que Deus falou comigo e que Ele está ouvindo as suas orações, que Ele sabe de vocês. E é nisso que a gente acredita. Nós acreditamos num Deus vivo, num Deus de milagres, porque nós vivemos isso. Nós vivemos o milagre de Deus na nossa vida em muitas ocasiões. E eu tenho certeza que a palavra dele não muda. Eu tenho certeza disso. Eu tenho absoluta certeza de que ele sabe a hora certa para tudo acontecer nessa terra, na vida de cada um de nós. Bom, esse é meu relato. Não é assim tão detalhado, porque é muita coisa que tem. Mas é um resumo até grande, né? E eu espero que ajude você de alguma forma, que sofre nessa espera também, que está atravessando esse deserto. Mas eu queria compartilhar isso, deixar registrado de alguma forma, porque quando eu procurava pessoas com a história parecida à minha e não encontrava, eu falava, bom, não é pra mim isso. Eu espero que isso ajude alguém de alguma forma, que possa acalentar o coração dessa pessoa, dessa família, e me ajuda também a tirar isso de mim. Ainda não é tudo, mas é uma boa parte e já me alivia. E eu espero muito que tenha ajudado alguém, ou que possa vir a ajudar alguém ainda. Muito obrigado por assistir. Me desculpa as lágrimas, os barulhos que acontecem, mas infelizmente eu não pude controlar isso, né? Quando a gente começa a gravar, tá tudo em silêncio. Começa a gravar, é cachorro, é funk, é vizinho, mas é assim mesmo, a vida real é assim, né? A gente não tá no estúdio, então esse foi meu relato. Eu espero que te ajude de alguma forma. E eu só quero dizer pra você que confia em Deus, confia na promessa dele, confia em Jesus. Pra você que é devoto de Nossa Senhora, pode ter certeza que ela te ouve. Não vou falar aqui hoje, mas eu tive comprovação disso no período que meu esposo estava doente, né? E para você que não acredita, eu peço apenas que respeite, mas acredito que a maioria crê no Senhor, crê em Deus, e Ele é grande, e Ele faz maravilhas na vida de qualquer pessoa, não é só do vizinho, não é só daquela youtuber que conseguiu o seu milagre. Ele faz na sua também, Ele faz na minha também. Muito obrigado por me assistir. Até a próxima.